Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para compartilhar, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição número 2 do nosso segundo trimestre de 2021, da nossa revista, das nossas lições bíblicas, dons espirituais e ministeriais. Então, hoje nós vamos estudar o propósito dos dons espirituais. Na primeira lição da semana passada, foi estudado, juntamente com os irmãos, e deu dons aos homens. E nós entendemos que os dons são dádivas divinas, entregues à Igreja do Senhor para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E hoje nós vamos estudar qual o propósito dos dons, qual a finalidade. Propósito fala de finalidade, de objetivo, e hoje nós vamos entender, na nossa segunda lição, qual o propósito dos dons espirituais. Eu quero ler a verdade prática para os irmãos, que diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, aqui na verdade prática, fica claro para nós que os dons espirituais, o propósito dos dons espirituais, distribuídos à Igreja do Senhor, é edificar e fortalecer a Igreja de Cristo. Então, é o fortalecimento e a edificação da Igreja, como um todo, não apenas das pessoas ou dos irmãos que recebem, que são agraciados com os dons, mas para edificação e fortalecimento de toda a igreja. A leitura bíblica em classe da nossa lição se encontra no livro de 1 Coríntios, a partir no capítulo 12, a partir dos versos 8, e também no capítulo 13, os versos 1 e 2. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Então, é um objetivo importante da nossa lição de hoje, que não é para elitizar, não é para enaltecer o crente, mas para edificá-lo diante de Deus. Então, esse é o objetivo da nossa lição de hoje. E nós vamos passando para a introdução, da nossa lição, que traz uma introdução bastante importante para a nossa reflexão neste momento. Então, é importante dizer que as dádivas divinas nos são concedidas, pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado por todos os membros do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais, eles são dádivas divinas, que são concedidas para a Igreja do Senhor, para que a Igreja do Senhor seja edificada, para que a Igreja do Senhor seja fortalecida e que o nome do Senhor seja exaltado através do corpo de Cristo. Então, os dons não são para a enaltação, para a elitização do crente, mas são para a sua edificação e crescimento. E os dons também não são sinais de santidade ou de uma superioridade espiritual. Então, a introdução aqui deixa bem claro para nós, que aquele que recebe o dom espiritual concedido por Deus, e nós vamos entender aqui que esses dons, eles são concedidos pela graça e pela misericórdia de Deus. Eles não garantem uma vida espiritual superior a nenhum crente, uma vida espiritual superior a nenhum membro do corpo de Cristo, mas ele garante uma edificação, um crescimento, um fortalecimento na presença do Senhor. Então, o propósito, fechando aqui a nossa introdução, o propósito dos dons espirituais é esse: edificar-nos, unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo.
Então, essa é a nossa introdução, né, que assim já deixa bem claro para nós, uma introdução bem objetiva, bem clara, e que nos ensina que os dons espirituais nos fazem crescer, nos fazem edificar, nos fortalecem e nos unem enquanto membros do corpo de Cristo, né? Torna a igreja do Senhor uma igreja unida, torna a igreja do Senhor uma igreja fortalecida em Cristo. Amém? Então, nós vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição de hoje, que vai falar exatamente sobre os dons não são para elitizar o crente, né? Não é para que o crente se sinta elitizado, superior aos demais, mas nós vamos entender a importância disso para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento cristão, e é isso que nós vamos entender aqui no ponto 1 da nossa lição. Então, no primeiro tópico, a lição traz para nós uma descrição, narra um pouquinho sobre a igreja de Coríntio, né? A igreja coríntia. E aí diz assim, que a igreja em Coríntio, localizava-se numa cidade economicamente bem desenvolvida, né? Era uma cidade litorânea, uma cidade que tinha um desenvolvimento econômico importante, né? Então, era uma cidade marcada pelo comércio, né? Pelo desenvolvimento, e era uma cidade do Império Romano, naquela época, que tinha um destaque econômico, né? Porém, a igreja ela era localizada nessa cidade, e essa igreja de Coríntio, que localizava-se nessa cidade, era uma igreja idólatra, né? Era uma igreja que praticava um culto idolátrico, como diz aqui na lição. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, conforme fala em Atos 18, do verso 1 ao 18, o apóstolo Paulo, não é, em uma de suas viagens missionárias, ele então chega a Coríntios, né, e ele conhece aquela comunidade cristã. E aí o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, ele vê então a importância de tratar com os irmãos sobre os dons espirituais, porque a igreja localizava numa cidade de destaque, numa cidade bem desenvolvida, né, uma cidade portuária, quem sabe era uma cidade assim que se destacava no turismo, né, mas era uma igreja que praticava a idolatria, entre outras iniquidades, entre outros pecados, né? Então, o apóstolo Paulo, ele sente essa necessidade de conversar, de orientar os irmãos de Coríntios, né, da igreja de Coríntios, sobre as manifestações dos dons espirituais. Então, ali, ele orienta os irmãos sobre a importância dos dons, né, sobre a importância desse fortalecimento, dessa edificação espiritual, que eles ali precisariam ter para que a igreja se desenvolvesse. Mas a igreja, nós vamos ver aqui adiante, que era uma igreja carnal, né, é o que nós vamos entender aqui no tópico a seguir. Então, o apóstolo Paulo, ele se preocupa com o testemunho da igreja, com o comportamento dos crentes da igreja de Coríntio. Então, ele orienta os irmãos sobre a manifestação dos dons, sobre a manifestação dos dons espirituais e a sua importância para o crescimento da igreja, conforme lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 7. E aí, no ponto 2 da nossa lição, né, dentro desse contexto, dessa igreja lá em Coríntio, a nossa lição vai falar um pouquinho sobre uma igreja de muitos dons, mas carnal. É até contraditório, né? A gente, como assim? Uma igreja de muitos dons, porém, uma igreja carnal. Então, é isso que nós vamos entender aqui no tópico 2, que diz assim: os dons do Espírito concedidos a Deus, à igreja de Coríntio, tinha por finalidade prepará-la para a santificação e para o serviço do Evangelho, ou seja, para a proclamação da palavra de Deus naquela cidade.
Então, a igreja de Coríntios, os dons espirituais que o apóstolo Paulo disse a eles, olha, vocês precisam buscar, vocês precisam receber esses dons. É necessário que a igreja seja uma igreja dotada das manifestações espirituais, né? Das manifestações dos dons espirituais. Para quê? Para que vocês possam pregar a palavra de Deus, para que vocês possam evangelizar com graça, com autoridade, né, com ousadia. Então, é necessário que vocês busquem, né, que vocês se derramem na presença do Senhor e desejem os dons espirituais. Então, foi com essa finalidade de preparar essa igreja para isso. Né? Porém, aqui na nossa lição, né, no tópico 2, diz o seguinte, que todavia a igreja lá em Coríntios, além de não usar corretamente os dons espirituais, tinha muitas divisões, era uma igreja carnal. Eles tinham os dons, eles buscavam os dons, né, mediante as orientações do apóstolo Paulo, eles receberam os dons espirituais, porém eles não utilizavam os dons espirituais da forma correta, né? E além disso, eles ainda praticavam no meio da igreja tantas iniquidades, como aqui na lição descreve, como divisões, como inveja, imoralidade sexual, né? A própria idolatria, né? Que era um contexto assim, de idolatria que perpassava ali na cidade de Coríntios e dentro da igreja. Então, eles tinham essa prática, tinham os dons, mas não evidenciavam isso nas suas vidas, no testemunho, né, na maneira de viver, no comportamento dentro da própria igreja. E aí o texto segue dizendo assim, como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Né? Como pode? E aí o próprio escritor responde para a gente. Por isso que Paulo chama a igreja de Coríntios de carnal e imatura. E o que é que nós podemos entender com isso? Que esta narrativa, que este relato, nós aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local, tanto da igreja de Coríntios, como da igreja local, né, a nossa própria igreja, não são propriamente indicadores de seriedade, de espiritualidade e de santidade. E quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei refletindo sobre isso. Isso aqui é algo muito sério, né? Porque Deus concede os dons através da sua graça, da sua misericórdia, à sua igreja. Os dons são manifestados, né? Os vários dons que são descritos aqui na própria leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios, no capítulo 12, né, vai falando de vários dons, os dons da sabedoria, o dom da palavra, o dom de operação de maravilhas, de profecia, de discernimento de espíritos, de variedade de línguas e de interpretação das línguas. Então, Deus distribui a sua igreja da forma que Ele quer, a quem Ele deseja. Porém, o que o escritor está dizendo para nós aqui é que essa distribuição, uma igreja propriamente, os dons não são propriamente indicadores de santidade, de espiritualidade e de seriedade. Ou seja, o que o escritor está dizendo para nós? Que uma igreja onde predominam a inveja, onde predomina a contenda, as dissensões, né, as divisões, a imoralidade, essa igreja está longe de ser chamada de espiritual, mas sim de carnal. Então, o que nós aprendemos com isso aqui, com essa descrição aqui dessa lição de hoje, nesse primeiro ponto, é que os dons espirituais, eles são importantes, eles nos edificam, eles nos fazem crescer, né? Eles nos
somos edificados, somos desenvolvidos por eles, pelos dons espirituais, né? Somos fortalecidos, né? Essa é a palavra, porém não nos garante uma vida de santidade, uma vida de seriedade e de espiritualidade se nós não tivermos um comportamento diferenciado. Se nós manifestarmos os dons, né, esses dons aqui que eu acabei de ler, que está aí em Coríntios 12, que você pode estar lendo depois, Coríntios capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 12, se nós tivermos as manifestações dos dons dentro da nossa igreja, de todos esses dons, mas se nessa igreja houver, né, todos esses comportamentos carnais, divisão, dissensão, idolatria, inveja, né, falatório, fofoca, pecado, nada disso vai nos garantir que nós somos crentes espirituais, mas o que nos garante é recebermos os dons, né, desfrutarmos dos dons, edificar a nós mesmos, edificar os outros, mas também sermos testemunhos de uma vida transformada pela palavra de Deus, de uma vida transformada pela ação do Espírito Santo em nós. Então, é isso que o tópico 2 está falando, está nos ensinando aqui. O ponto 3 diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Né? Porque muitas vezes a gente vê alguém, né, com tantos dons, né, agraciado com os dons de revelação, de profecia, né, dons de interpretação de língua, dom de variedade de línguas, mas nós também aprendemos aqui hoje que os dons, eles não garantem a nenhum membro da igreja do Senhor a se sentir superior, a se sentir enaltecido por ser agraciado pelos dons espirituais. Então, aqui diz assim: muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum crente é capaz, né, de se conceder os dons. Não, é Deus quem dá, é Deus que concede ao crente esses dons. E aqui diz assim: por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios. Não é por nosso mérito, né? Não é porque você fez algo, né, que você foi agraciado com um dom espiritual. Não é pelo que você faz, pelos seus atos, pelas suas obras, que você é agraciado pelos dons espirituais. E aí aqui termina dizendo: mas pela bondade e misericórdia de Deus. E aí eu queria refletir com você no próprio verso 11 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é o Espírito que concede, é o Espírito que reparte, né? É o próprio Deus que reparte a cada um dentro da sua igreja como Ele quer. Não é por mérito, não é porque nós merecemos, mas é pela bondade, aqui no texto está bem claro, é pela bondade e pela misericórdia de Deus que nós somos agraciados, né? Que nós recebemos essa dádiva divina da parte do Senhor. Então, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e nos convencer, né, de uma vez por todas, que os dons não são garantia de uma espiritualidade genuína. Então, nós precisamos compreender isso, né? O que a própria lição já vem trazendo desde o início, desde a introdução, desde aqui nessa contextualização da igreja de Coríntio, né? E aí nós precisamos entender que os dons não são garantia dessa espiritualidade genuína. E aí o escritor traz aqui para nós, para exemplificar, para nos fazer lembrar e nos fazer compreender mais ainda, né, que não são garantia de uma espiritualidade, de uma santidade,
quando lá em Mateus 7, né, nos versos 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não adianta profecia, não adianta, né, a variedade de língua, não adianta expulsar demônios, não adianta as manifestações dos sinais, das maravilhas, se nós não tivermos uma vida de testemunho, uma vida, né, exemplar na presença de Deus. É um conjunto de ações, né, na vida do crente, é um conjunto de atitudes, de comportamento, porque se as manifestações acontecem aqui dentro, mas se lá fora, né, ou se aqui dentro mesmo da própria igreja, nós não edificarmos o outro através da nossa vida, essas manifestações não têm valor diante de Deus. Por isso que aqui em Mateus tem esse alerta para a igreja do Senhor, que muitos dirão naquele dia, né, no grande dia do Senhor, mas nós profetizamos, mas nós expulsamos demônios, mas nós realizamos sinais, maravilhas, em teu nome, Senhor. E vai ouvir do Senhor, muitos ouvirão do Senhor, né? Eu não vos conheço, eu não tenho parte com vocês que praticam a iniquidade. Então, aqui nesta lição, o Senhor está nos ensinando, nos alertando, né, para a maneira correta de como usarmos os dons espirituais, né, na nossa vida, não apenas nas manifestações, nos nossos cultos, né, nas nossas festas, mas que essa vida de manifestação dos dons, essa vida de testemunho, seja uma vida de constante edificação para nós mesmos e para os nossos irmãos e para aqueles que nos cercam. Então, esse foi o ponto 1 da nossa lição, né, falando um pouquinho sobre os dons não são para elitizar o crente. E agora nós vamos para o ponto 2 da nossa lição, que trata de algo bem importante também para nós refletirmos juntos, que é sobre a edificação de si mesmo e edificando os outros. Então, os dons espirituais têm essa finalidade, têm esse propósito, uma edificação pessoal, mas também uma edificação do próximo, ou seja, para a edificação do próximo. Então, nós vamos entender isso aqui, observando o que o texto aqui diz para a gente. Então, aqui no tópico 1, diz assim: edificando a si mesmo. O apóstolo Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes, né, da igreja de Coríntio a cultivarem em sua devoção particular, através do falar em línguas, concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Então, nós sabemos, nós já estudamos, né, nós já aprendemos que o falar em língua é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo, né? Isso aqui está claro para todos nós, né, que somos crentes em Cristo, em Jesus, que a manifestação do dom, né, o falar em línguas, identifica que o crente ele é batizado com o Espírito Santo, é uma evidência. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele estimulava, ele incentivava os crentes de Coríntios a falarem, a buscarem esse dom. Por quê? Porque esse dom, a lição aqui, deixa bem claro para nós que é para edificação pessoal. Então, quando nós falamos em língua, quando nós cultivamos essa devoção, né, particular a Deus através do falar em línguas pelo Espírito, nós estamos nos edificando, né, edificando a nós mesmos. E aí, no mesmo parágrafo,
né, o texto segue dizendo: isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em língua em público, né, de forma nenhuma. Mas, ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, é uma bênção falar em línguas, né? Ter essa experiência com Deus, ter essa particularidade com Deus, né? Essa edificação, esse fortalecimento que esse dom traz para a vida do crente. E neste dia, nessa lição, eu quero te encorajar também, quero te estimular, né? Como o apóstolo Paulo aqui fez, orientou os crentes em Coríntios. Eu também te encorajo, né, a cultivar, a buscar em Deus esse dom, né, para a sua edificação pessoal, para a sua transformação, para o seu fortalecimento espiritual e o seu relacionamento, né, com Deus, né, esse relacionamento mais íntimo, nesse relacionamento mais estreito, né, onde nós somos edificados, somos renovados, somos fortalecidos na presença do Senhor, através do dom, que é o dom de falar em línguas. E aí, dentro desse ponto 2 aqui, nós também temos, no nosso texto aqui, falando sobre a edificação do outro, né, edificando os outros. Então, os crentes de Coríntios, eles falavam em línguas e eles exerciam também outros dons, né? Era uma igreja que manifestava os dons espirituais. Então, eles, porém, eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Era uma igreja que não se preocupava muito com o próximo, né? A manifestação dos dons estava dentro da igreja, né? Os dons foram distribuídos, repartidos dentro da igreja de Coríntios. Eles falavam em línguas, eles também exerciam outros dons espirituais concedidos por Deus, porém, eles não se preocupavam em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador, né, quando aquele que foi abençoado pelo dom, ele se preocupa, né, na edificação do outro irmão, né, ou seja, em abençoar também o próximo, né, com a sua vida, com o serviço, né, através da sua própria vida, né, daquilo que Deus quer fazer através dele. E aí o texto segue dizendo aqui: em lugar de buscarmos, o autor, né, da revista traz assim nos chama a atenção, né, nos alerta nesse ponto aqui, sobre nós sermos agraciados com os dons, né, e esquecermos do próximo, né, de edificar o próximo. E aí o escritor traz uma orientação importante para nós, dizendo assim, que em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, né, usando o dinheiro para trocar bênçãos, né, usar o dinheiro dentro da igreja como se as bênçãos pudessem ser compradas, como se Deus pode, né, ou possa se barganhar. Nós devemos, ao contrário disso, nós precisamos buscar os dons espirituais, né? Então, a igreja de Coríntios, ela estava muito preocupada, né, com o outro, no sentido da fofoca, no sentido da inveja. Eles estavam preocupados com o outro nos falatórios, nas divisões, mas eles não estavam preocupados na edificação coletiva, na edificação do outro, né, de agir, de fazer o bem para o outro, como aqui no finalzinho da lição diz: agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então, que nós possamos aprender através dessa lição, que nós precisamos ser edificados, temos essa necessidade de sermos edificados, fortalecidos, mas também precisamos usar os dons que Deus nos deu para edificar o nosso próximo, né? Nos preocupar com o nosso próximo, nos preocupar com as necessidades do nosso próximo, o que nós podemos fazer,
né? Porque como é que eu sou uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa agraciada por dons espirituais tão lindos, com experiências tão fortes com Deus, e eu não me preocupo com a necessidade do outro. Eu não me preocupo com aquilo que o meu irmão, que está do meu lado, necessita. Então, é isso que aqui no ponto 2 está falando, né? Para nós edificarmos o outro, através dos dons e através das nossas próprias ações também. E o ponto 3, do tópico 2, a lição vem dizendo o seguinte: edificando até o não crente. Embora o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, como era conhecido, né, estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, ele também tinha o desejo de que eles profetizassem, a fim de que toda a igreja fosse edificada. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse desejo, que a igreja também buscasse, né, a desenvolver, buscasse em Deus esse dom, o dom da profecia, né, para que os crentes e os não crentes também fossem edificados, né? Aqueles que chegassem na igreja, né, fossem edificados por aquele dom, por pessoas, por irmãos que Deus, né, ali concedesse o dom de profecia. E aí, no finalzinho do tópico aqui, o escritor diz assim para nós, que todos quantos vierem a frequentar as nossas reuniões, né, crentes ou não crentes, sejam edificados, né, pelos dons espirituais. Por isso, nós precisamos ter cuidado para não escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Então, em relação aos dons espirituais, a Igreja do Senhor também precisa ter esse cuidado, né, como membros do corpo de Cristo, a não escandalizar, mas ter o cuidado, né, e o zelo na edificação até daqueles que não são crentes, de que quando chegarem na igreja, né, sejam edificados, né, pelo uso, pela distribuição dos dons na vida dos crentes em Jesus, né, dos membros do corpo de Cristo. E aí, no finalzinho, o escritor diz assim: como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Então, aqui o apóstolo Paulo, o escritor, né, está dizendo para nós, está nos ensinando que nós precisamos ter esse cuidado, né, de não escandalizar, de que aquele descrente, né, aquela pessoa que ainda não é crente, não assumiu ainda esse compromisso com o Senhor, chegar na nossa igreja, que não seja escandalizado, mas que seja edificado, né, através da manifestação dos dons, né, de um culto racional, né, daquilo que é feito dentro da perfeita vontade de Deus, que as pessoas não crentes sejam edificados através, né, desse contato, desse relacionamento, né, do crente com Deus através dos dons espirituais concedidos a ele. E nós vamos aqui já passando para o ponto 3 da nossa lição, né, já falando sobre edificar todo o corpo de Cristo. Né? Então, esse ponto aqui eu achei bastante importante para nós, porque não é só a edificação pessoal, não é só a edificação individual, mas a edificação através dos dons espirituais é para toda a igreja, para todos os irmãos. Então, aqui no tópico 1, a nossa lição diz assim: os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. E aí vem, né, narrando para a gente que o apóstolo ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, aqui fica bem claro para a gente que nós precisamos
usar os dons espirituais. Os dons espirituais precisam ser usados por nós com amor e com zelo, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. Conforme diz Thomas Halver, parafraseando o apóstolo Paulo em Efésios 4,16, ele diz assim: os membros do corpo de Cristo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. Então, quando todos, os membros do corpo de Cristo, com a sua própria função, com o seu próprio dom, o próprio dom concedido por Deus, quando a igreja de Cristo, ela faz isso com amor, eles cooperam entre si para o bem de todos, a igreja se desenvolve, porque é um propósito em comum, há um propósito em comum, há um objetivo em comum, a edificação de todos na igreja, a edificação do corpo de Cristo. Então, é um bem comum. Então, o escritor segue dizendo para a gente: o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornaríamos egoístas e acabamos, por colocar os nossos próprios interesses em primeiro lugar. Então, aqui fica bem claro para nós que nós precisamos usar esses dons, não para o nosso próprio interesse, não para dizer, eu sou superior espiritualmente, não para dizer, o Senhor me enalteceu, eu sou elitizado pelos dons espirituais, não. Não é isso que a palavra de Deus aqui está nos ensinando nesta manhã, mas pelo contrário, quando nós usamos em amor, quando nós usamos com zelo aquilo que Deus nos deu, o dom que Deus nos concedeu, nós estamos fazendo para o bem coletivo, para o bem comum, para a edificação e para o fortalecimento de todos na igreja do Senhor. Então, o propósito dos dons, que é a edificação do corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas, Então, fica bem claro para nós a importância desse amor, o amor de Deus em nós, o amor altruísta, o amor fraternal dentro da igreja, de aqueles que têm os dons, que são, que foram concedidos por Deus, não se acharem, superiores, não se acharem melhores do que os demais irmãos. Não, ao contrário, a palavra de Deus está dizendo que os dons espirituais que Deus nos concede, nós precisamos usar em amor, usar com zelo para que todos sejam edificados. E aqui já no tópico 2, a lição vai seguindo aqui e vai falando um pouquinho agora sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Então aqui vem falando um pouquinho sobre os ministros, sobre as lideranças da igreja do Senhor, como os ministros, as lideranças devem conduzir os membros, do corpo de Cristo em relação aos dons espirituais. E aí o que diz a lição aqui para nós? Que Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros são os sábios arquitetos. E o Senhor Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Então, isso aqui é um ponto importantíssimo da nossa lição, que nós precisamos entender, que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, É o fundamento, é a base da igreja. Os arquitetos, Quem são os arquitetos? Arquiteto é aquele que constrói, é aquele que instrui, é aquele que dá as coordenadas, é aquele que trabalha ali, para desenvolver uma construção,
né, para desenvolver a construção de um edifício, né, de algo grandioso. Então, aqui os arquitetos são os ministros do Senhor, né, são as lideranças da igreja, né, que aqui o texto, né, o escritor trata como os arquitetos, sábios arquitetos. Né, os ministros são tratados aqui como sábios arquitetos, né, e a igreja do Senhor, os membros, são o edifício. Então, olha que analogia importante, né? O Senhor é a base, o Senhor é o fundamento, né? Os ministros, aqueles que orientam, né? Aqueles que estão à frente da igreja, os homens que são levantados por Deus, não é, para orientar a igreja do Senhor, né, para desenvolver, para orar, para interceder pelos crentes, né, pelos membros, né, são os arquitetos, são aqueles que constroem, né, que ajudam a igreja a se manter de pé com a graça de Deus, né, são essas pessoas que estão à frente, não é, da igreja, do trabalho do Senhor. E os membros são o edifício, né, a igreja do Senhor, né, o povo de Deus. E aí, depois dessa analogia importante que o escritor traz aqui, aí ele continua dizendo, né, e os ministros, né, os arquitetos, os sábios arquitetos, né, diante de tal responsabilidade de instruir a igreja, de, né, encorajar a igreja, né, a desenvolverem os dons, a buscarem os dons, eles têm um papel importante e devem ser cuidadosos em relação aos dons espirituais, né? Para que a igreja seja edificada espiritualmente, segundo a mesma graça que foi concedida no tempo dos apóstolos. Olha que interessante. Então, aqui nós podemos entender que nos dias de hoje, os dons estão à nossa disposição. Né? Que o Senhor, ele continua sendo, como ele foi lá no tempo dos apóstolos, o fundamento da igreja, né? Como ele foi e é o fundamento da igreja, a base da igreja, né? Nós também temos os arquitetos, aqueles que nos orientam, que nos ajudam, né? E que a igreja do Senhor, esse edifício, para que esse edifício cresça, para que esse edifício, né, seja concedida também a graça, né, dos dons espirituais à igreja do Senhor. E aí o escritor conclui aqui dizendo, por isso o apóstolo Paulo fez uma solene advertência para as lideranças de hoje. Que advertência o apóstolo Paulo fez? Diz assim, lá em 1 Coríntios 3, os versos 10 e 11, quando ele diz, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, as lideranças, né, os ministros do Senhor têm essa responsabilidade de orientar a igreja, né, ensinando que Cristo é o fundamento, Cristo é a base, né, e que os dons espirituais estão à nossa disposição, como foi no tempo dos apóstolos, né, que nós precisamos buscar. Como o apóstolo Paulo, né, orientou os crentes ali, hoje a nossa lição faz essa comparação com as lideranças de hoje também, né, a responsabilidade, né, esse cuidado, esse zelo, né, que aqueles que estão à frente precisam ter com a igreja do Senhor, em orientar, em conduzir, né, para que todos sejam concedidos, para que a todos sejam concedidos, né, essa graça de receber os dons espirituais, né, dados por Deus à sua igreja. E agora que nós vamos passando já para o finalzinho da nossa lição, vai falar um pouquinho sobre os despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, os versos 10 e 11, ele usa a figura do dispenseiro, né? O dispenseiro, naquela época, era um homem que administrava a dispensa do seu patrão, né?
Então, ele cuidava ali dos alimentos, né? Para que os alimentos não estragassem, para que os alimentos não vencessem, né? Não passassem do prazo. E, ao mesmo tempo, também, o dispenseiro, ele zelava pela distribuição, ele cuidava da distribuição, né? No sentido da alimentação dos seus patrões. Então, ele controlava, ele administrava da melhor forma possível, né, esse alimento, né, que estava ali na despensa. E aí o apóstolo Pedro, né, usando dessa figura de linguagem, né, desse sentido figurado do dispenseiro, ele também traz, né, esse exemplo para o sentido espiritual. Né? Ele traz essa figura de linguagem fazendo uma comparação com o sentido espiritual do que ele queria ensinar. Então, aqui diz assim, que da mesma forma que os dispenseiros guardavam a alimentação dos seus patrões, os dispenseiros da obra do Senhor também devem alimentar a família de Deus, né? A igreja do Senhor, né? Devem alimentar e cuidar, e eles precisam ter esse cuidado, né? No uso dos dons espirituais para prover a alimentação para a igreja do Senhor, objetivando a edificação e o fortalecimento do corpo de Cristo. Como fazer isso, né? Como administrar os dons para que a igreja do Senhor seja alimentada, né? Para que a igreja do Senhor seja edificada, seja transformada, se desenvolva, seja fortalecida. Aí, o apóstolo Pedro, é aquilo que ele diz lá no capítulo 4, nos versos 10 e 11, quando ele diz assim, cada um, aqui está falando dos ministros, né, ainda das lideranças, né, os despenseiros da casa do Senhor, da obra do Senhor. Cada um administre os dons recebidos pelo Senhor, né, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Então, o apóstolo Pedro estava dizendo que aquele que recebe o dom, que administre bem. Se é o dom de profecia, administre bem. Se é o dom de falar em línguas, administre bem. Se é o dom de administrar, que administre bem. Se é o dom de pastorear, né, que é um dom ministerial, que pastoreie bem. Se é o dom de discernimento do Espírito, que use bem esse dom. O dom de sabedoria, que use bem. Então, o que fecha esse ponto, o que fecha aqui esse texto, essa narrativa, né, sobre a edificação do corpo de Cristo é isso, que quem recebe o dom concedido por Deus, né, tanto liderança como os membros, que use bem, que administre bem, para que, em primeiro lugar, o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, e que o corpo de Cristo, né, os membros do corpo sejam edificados e fortalecidos. E aí chegamos à nossa conclusão, quando a nossa conclusão diz assim, que a igreja de Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino, porque o próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, se não for o poder de Deus, se não for a graça de Deus, a igreja do Senhor não tem como cumprir a sua missão, que é levar, né, as boas novas, que é proclamar o evangelho do Senhor. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra.
Como já foi dito na nossa lição de hoje, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas, porque os dons estão à disposição de todos nós. Finalizando, somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, se você já foi agraciado com um dom espiritual, né, ou mais de um, que nesta manhã, que neste dia, né, esta lição possa nos fazer refletir sobre isso, que não é para a nossa individualidade, não é para a superioridade espiritual de um membro, né, mas é para a edificação de todo o corpo de Cristo. É sim também para a nossa edificação pessoal, mas para que toda a igreja seja edificada e seja transformada e desenvolvida através das manifestações dos dons. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos orar para encerrar a nossa lição de hoje. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, né? E nos ajudando a buscar, a desejar os dons espirituais concedidos por Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, neste momento, por mais uma lição tão importante, ó Deus, através da escola bíblica dominical. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, nos edifique e edifique a sua igreja através do uso dos dons espirituais e que principalmente o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado no meio do teu povo, no corpo de Cristo. Nós te agradecemos, nós te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.